Hoje o Senhor trouxe ao meu coração para falar, né, sobre como e por que nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. Por que nós devemos buscar essa presença, né? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele começa a habitar em nós. E a gente sabe que nós precisamos cuidar dessa presença, né? Porque ele mora dentro de nós e nós temos que ter um cuidado maior em tudo na nossa vida. Porque tudo que falamos, todas as nossas atitudes, ele, ele está presente, ele está ouvindo, ele nos acompanha e ele nos ajuda, né? Estar na presença do Espírito Santo é uma dádiva dada por Deus, né? Estar com o Espírito Santo é uma dádiva que o Senhor nos dá, porque nós não merecemos, mas o próprio Deus, ele nos entrega, né? Lá em Atos 2, ele fala que não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos, né? Revestidos do poder. E com Jesus, né, nós recebemos esse poder quando aceitamos, quando confessamos. Ele passa a habitar dentro de nós. E muitas vezes esquecemos de que essa presença, ela está conosco em todos os lugares. E muitas coisas das quais nós fazemos, nós temos que entender que ele está vendo tudo, ele está vendo todas as coisas, né? E de nada nós podemos esconder. Não podemos esconder do Espírito Santo nada ao qual vivemos. Mas por que essa presença, essa busca é cada vez mais importante em nós? Por quê? Para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente conheça mais do Senhor, né? E a Bíblia fala muito sobre essa presença, sobre a presença do Espírito Santo. Ele nos capacita de várias maneiras, né? Porque o Espírito Santo ele nos concede dons, né? Dados por Deus. Os dons são dados por Deus e o Espírito Santo ele nos ajuda a entender esses dons, a caminhar com eles e a usá-los na medida que Deus vai nos entregando. E eu trouxe duas passagens aqui. Uma se encontra em 1 Coríntios 2, do verso 11 até o verso 16, né? Nós vamos dar uma lida para que a gente possa mais entender sobre essa presença, sobre aquele que habita em nós. E há um poder através do Espírito Santo dado a nós, né? Esse poder ele é transmitido, Deus entrega, e essa transmissão é feita através do Espírito Santo. Por isso nós devemos honrar, amar, respeitar e principalmente cuidar dessa presença. Essa presença ela não pode ser despercebida, ela não pode ser tratada de qualquer modo. Essa presença ela tem que ter zelo. Nós temos que zelar pela presença do Espírito Santo em nós. Aí aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem, que nele está? Né? Uma pergunta. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta.
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, através do Espírito Santo, nós podemos aprender muitas coisas. E podemos discernir as verdades, para que a gente possa saber se essas verdades elas provêm de Deus ou ela provém de outros espíritos, né? Porque o Espírito Santo, ele provém de Deus, ele habita em nós. Mas para que o Espírito Santo ele nos conceda conhecimento, sabedoria, ele nos conceda as coisas que vêm de Deus, nós precisamos buscar, nós precisamos cuidar. Através da leitura da palavra, através da oração, né? Essa é uma das buscas que nós devemos ter, né? Esse contato diário, essa intimidade com Deus, para que essa presença e essa sensibilidade ela seja cada vez maior em nós. Uma das coisas que eu mais procuro buscar é essa sensibilidade. Por quê? Principalmente para que a gente não possa ser enganado, né? De talvez receber alguma profecia, alguma palavra de sabedoria que não é sabedoria, né? E quando nós estamos nessa busca, junto com o Senhor, com essa intimidade, nós não somos enganados, porque o próprio Espírito, ele discerne, né? Através do discernimento espiritual, que é um dom dado por Deus. E ele nos entrega gratuitamente. Esses dons você não precisa pagar para você ter. Você não precisa ter dinheiro para você ter. Você só precisa ser filho. Você só precisa obedecer a Deus. Você só precisa obedecer a essa palavra. E eu vejo muitas vezes que essas coisas têm sido esquecidas, né? As pessoas elas têm se preocupado com muitas coisas, mas acabam esquecendo da busca pela presença do Espírito Santo, ser cada vez mais presente em você. Aí você diz, não, missionária Suzana, mas como eu faço para que essa presença ela seja cada vez maior? Lê a palavra, oração, né? Intimidade com Deus, tempo de qualidade com Deus. Porque o tempo de qualidade hoje com Deus, ele tem sido negociado. Nós sabemos que as pessoas elas têm se preocupado com suas vidas, com suas casas, com seu trabalho, com sua família, com a igreja, até mesmo com a obra, mas ela tem esquecido que se ela tiver envolvida com tantas coisas e ela mesmo não tiver esse tempo de qualidade com o Senhor, na busca pelos dons, pelos melhores dons, né? Ela vai acabar não tendo a plenitude de Deus que é para que todos nós temos. Deus ele não escolheu a mim, ele não escolheu a irmã Eliane, não escolheu o irmão Damião, né? A irmã Erenícia, a Célia, a Samira, né? O irmão Glaube. Ele não escolheu tipo, não, eu vou escolher cada um de vocês, não. Ele escolheu todos nós, ele nos separou. Mas essa busca vai depender de nós, porque por mais que sejamos escolhidos por Deus, filhos amados dele, né? Ele quer que essa busca venha de nós, esse interesse venha de nós. E a gente muitas vezes não vê esse interesse. E quando vê, é muito superficial, é muito por cima, é uma coisa que não é uma entrega totalmente. Nós precisamos entender que Deus, ele quer nos entregar tanto, de uma forma tão mais profunda, né? Que a gente não tem ideia da dimensão, da grandiosidade que é a presença do Espírito Santo em nós. Porque hoje nós somos tão ocupados e muitas vezes tão distraídos. A gente se distrai com tanta coisa. A gente se distrai com as coisas, sabe, banais. Coisas que não é pra gente, como um crente maduro, andar distraído. Aí diz, mas eu vou ter que passar 24 horas orando ou de joelhos dobrados, parar tudo que eu estou fazendo. Não, não é isso. Mas você vai precisar ter tempo naquilo que você faz com o Senhor. Porque eu posso trabalhar, eu posso estar aqui desenvolvendo o meu trabalho e estar fazendo o quê? Uma oração em línguas. Aonde o meu irmão, que pode estar do meu lado, não precisa saber. Eu posso estar com o meu pensamento conectado num louvor, numa oração, numa intercessão. Eu posso estar, por quê? Porque nós temos que andar vigilantes, né? Aqui no livro de Efésios, deixa eu ver, aqui no livro de Efésios, ele fala das armaduras de Deus, né? Efésios 6, a partir do verso 10, diz que a gente precisa se revestir dessa armadura, para que a gente possa
para que a gente possa se fortalecer na força do poder de Deus. Porque é essa força que vai nos ajudar, através do Espírito Santo de Deus, a discernir, né? Porque fala, pois a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta, é contra poderes, autoridades, contra dominadores desse mundo de treva, contra as forças espirituais do mal. Então, assim, existe uma força espiritual do mal que peleja contra nós o tempo inteiro. Se existem forças espirituais do mal que pelejam contra a minha vida, contra a sua vida o tempo inteiro, por que que eu tenho que ter momentos de oração com o Santo Espírito de Deus? Se é Ele quem vai me dar a direção para todas as coisas, de como eu posso agir, de como eu devo agir, de que forma eu tenho que agir. Então, isso tem que ser algo, meus irmãos e minhas irmãs, muito sério. Nós temos que viver numa busca constante sobre essa presença e pedir de verdade para Deus, Senhor, me conceda uma sensibilidade maior no Espírito. Eu peço isso muito para Deus. Ultimamente eu tenho pedido muito para Deus isso. Deus, me dê essa sensibilidade no Espírito. Né? Essa semana eu fui até mais ousada. Eu pedi a Deus para que Ele se antecipasse comigo. Aí disse, mas como, missionária? Eu pedi para Deus, disse, Senhor, não me deixe enganada, me antecipe as coisas. Quando uma pessoa vier com uma inverdade, com uma falta de verdade, com uma mentira para mim, que quando aquela pessoa abrir a boca e ela for falar, o Senhor já tenha me dito antes, sabe? E eu já tive várias experiências assim com o Senhor, que quando teve uma vez que o Espírito Santo falou nitidamente comigo, a pessoa vai te falar isso, isso e isso. E foram as mesmas palavras que a pessoa falou, né? E ali eu já estava preparada para dar uma resposta de sabedoria. Então é isso que nós devemos buscar, meus irmãos. É isso que não pode ficar para trás, que não pode ficar em segundo plano, que não pode ficar esquecido. Nós temos que buscar essa sensibilidade, essa presença do Espírito. Mas por quê? Porque ele vai nos ajudar em tudo. O Espírito Santo de Deus, ele não só ajuda você quando você está doente, nem quando você está com uma dificuldade. Ele não só ajuda você nem quando você precisa, não. Ele ajuda você em tudo. Nas mínimas coisas, até na escolha de uma roupa, de um calçado. E isso é muito lindo da parte de Deus. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o problema que a gente esquece de que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a resolver esses problemas. A gente fica tão ansioso, tão preocupado, que a gente esquece que tem algo poderoso dentro de nós. É um poder, meus irmãos, tão grande. É o poder de Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E ele disse que deixaria ele conosco, que ele seria o nosso ajudador e o nosso consolador. Não existe nada mais poderoso que isso. E aqui, no livro de 1 Coríntios, continuando em 1 Coríntios 2, né? Ele fala, essa foi o que eu acabei de ler. Aí agora eu vou para... Foi 1 Coríntios 12, de 4 a 9. Vamos lá. Aqui o 12. 1 Coríntios 12, de 4 a 9, ele fala assim: há diferentes tipos de dons, né? Por que eu estou falando dos dons? Porque os dons ele vai nos ajudar a entender o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, os dons ele se movimentam através da busca pelo Espírito Santo em nós. E aí há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há diferentes tipos de ministério, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes formas de atuação e o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A manifestação do Espírito, ela visa um bem comum, por quê? Porque ela tem um endereço certo. Eu não posso usar os dons que Deus me deu para mim mesmo. Esses dons nos é dado, nos é concedido em amor pelo próprio Deus, e essa manifestação, ela é feita através do Espírito Santo para algo, para um fim em comum, para alguém, para uma pessoa, para uma finalidade, para que haja o poder e a bênção de Deus.
Aí a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem em comum, visando algo, porque Deus não vai dar algo para você guardar, ou para você ficar para você, ou ele não vai te entregar algo maravilhoso, algo poderoso, para que você use de todo jeito, de qualquer forma. Amém? Visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, que é um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, que também é um dom. A outro, a fé, que também é um dom, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. E a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento dos espíritos. A outro, variedade de língua. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, assim, o Deus, ele distribui individualmente e ele dá como ele quer a qualquer um e a quem ele quer. Eu não posso chegar e dizer, eu tenho o dom de cura. Eu tenho o dom da fé. Ou eu tenho o dom de discernimento de espírito. Né? Eu não posso chegar e dizer, você tem esse dom. Esses dons, eles são manifestados pelo próprio Espírito, da forma que ele quer, a hora que ele quer. Porque tudo é para uma finalidade. Eu não posso pegar um dom, ao qual eu sei, mas nós, como somos espirituais, andamos como Espírito Santo de Deus, nós sabemos quais são os dons que atuam através de nós. Né? Nós sabemos que, e ainda mais, essa busca pelo Espírito Santo de Deus, ela nos concede, porque a Bíblia fala que nós podemos buscar esses dons. Olha que coisa maravilhosa. Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho o dom de cura, ou eu queria tanto curar, eu queria tanto que Deus me desse o dom de curar. Mas você tem feito o quê? Você tem buscado? Você tem pedido para Deus? Às vezes você não tem nem pedido para Deus. Porque a Bíblia fala que se a gente pedir, ele nos dá. Só que Deus é um Deus zeloso. Ele não vai dar a qualquer pessoa. Ele não vai dar uma pessoa negligente, irresponsável, que muitas vezes vai querer usar aquilo ali para se engrandecer, para se envaidecer. Porque aqui é algo poderoso, é algo maravilhoso. Os dons, eles são dados por Deus. A própria Bíblia fala aqui, né? Que é dados por Deus a quem ele quer, a forma que ele quer. E a atuação desses dons é no momento que Deus quer, não é no momento que eu quero. Mas você acha que você tendo um pai que você tem, o nosso Deus poderoso, você chega em um lugar e você vê que tem alguém que está enfermo ali. Você acha que se você orar a Deus pela vida daquela pessoa, para que ela seja curada, ele não vai te entregar? Com certeza ele vai. Porque muitas vezes nós não estamos nem preparados para receber, mas mesmo assim o nosso Senhor, ele faz. Por quê? É como fala aqui, visando um bem comum, visando uma vida, visando uma pessoa, visando algo. Deus não vai fazer a qualquer hora, a hora que eu quero, nem a hora que você quer, nem da forma que eu quero, nem da forma que você quer. É tudo da forma que ele quer. Então, quando vamos falar tipo de um relacionamento, né? Entre um namorado, uma namorada, ou um esposo, uma esposa. Quando você conhece aquela pessoa, logo no início, você não sabe tudo sobre ela. E você só vai entender aquela pessoa quando você começa a conviver com ela. Quando você começa a conversar com ela. Quando você começa a entender as coisas que ela gosta. E para aquela pessoa ficar feliz, o que é que você vai fazer? Para aquela pessoa estar feliz, você vai fazer as coisas que agradam a ela. Você vai fazer aquilo que ela gosta. Você vai descobrir o que aquela pessoa gosta de comer. Mesmo que você não saiba cozinhar, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a cozinhar. Porque você quer agradar aquela pessoa, você quer deixar aquela pessoa feliz.
Você quer ver aquela pessoa olhando para você como alguém zeloso, alguém que cuida, alguém que ama, que respeita. A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. É igual, não tem diferença. As pessoas, elas confundem as coisas como se tudo fosse muito difícil, colocam dificuldade para tudo, né? Por isso que a gente tem que sempre, mesmo quando você namora, que você casa, você sempre tem que buscar estar presente na vida daquela pessoa, em tudo, para que não haja mentiras, para que não haja inverdades. Você tem que compartilhar seus sentimentos, você tem que dizer para ela o que você gosta, o que você não gosta, o que pode lhe magoar, porque existem coisas que nos entristecem. Mesmo a gente sabe que você pode fazer, muitas pessoas fazem sem querer, outros já fazem para magoar mesmo. Então, é esse tipo de intimidade que o nosso Senhor quer que nós tenhamos, para que o Espírito Santo, o Espírito dele, nos conceda estes dons maravilhosos, esses dons poderosos, que vai nos ajudar na caminhada, que vai nos revelar quem somos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele habitando em nós, os dons, eles são manifestados, né? Os dons e os frutos. Para que você possa identificar como aquela pessoa se porta, aí vai dizer como ela é, qual é a busca dela, se aquela pessoa tem realmente compromisso com Deus. E Deus, ele fica muito feliz, sabe? Quando ele vê um filho que se preocupa, um filho que zela por essa palavra, que não aumenta nenhuma vírgula, sabe? E o Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo de Deus, por essa presença cada vez maior, quando nós buscamos, nós recebemos esses dons tão preciosos, tão poderosos. Aí, às vezes, você pode chegar e dizer, não, irmã Suzana, mas eu oro, eu busco ao Senhor, mas eu nunca tive uma oportunidade de orar e uma pessoa ser curada. Mas, com certeza, você já teve a oportunidade de uma pessoa contar algo e você vê que aquela pessoa está mentindo. Você, às vezes, não fala para aquela pessoa, mas quando ela fala, pronuncia qualquer coisa, você percebe que aquela pessoa está mentindo, né? E o que é que acontece? Isso é o quê? É o dom de discernir. É o dom de discernimento espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo está te revelando. Aí diz, às vezes você conhece uma pessoa e diz assim, meu Deus, eu não fui com a cara daquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa tem alguma coisa nela que não é boa. Entendeu? Não é porque você adivinhou, não é porque o Espírito Santo, ele arranhou, ele te comunicou algo através do dom, né, de discernimento espiritual. E isso é muito poderoso. Aí a gente inventa um monte de coisa, né? Muitas pessoas vão atrás dos signos, desse negócio de revelação. Mas Deus, ele deu o melhor. Tudo que foi mudado, deturpado, foi o diabo que fez. Porque ele veio para matar, para roubar e destruir. E imitar Deus, né? Ele veio para imitar Deus. Eu estou lendo o livro de Êxodo, né? E eu estou vendo muitas coisas e começando a compreender coisas que eu ainda não entendia. E isso tem me ajudado bastante. O livro de Êxodo é um livro muito poderoso, né? Que fala muito da trajetória do povo de Deus que era escravo e estava no deserto, né? E lá eles se portavam muito mal. Diante de tantos milagres, de tantas as coisas que Deus fazia por eles, mas mesmo assim eles eram rebeldes, eles eram ruins, eles tratavam as coisas de Deus, né? Não tratavam com zelo, murmuravam muito, falavam que Deus é esse, por quê? Porque não queria ter falta de nada, porque queriam viver uma caminhada de flores, de que tudo era muito bom. Mas a nossa vida nunca vai ser assim, meus irmãos. E ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, que é tão poderoso, que se revela a nós através dos dons. Por isso, uma das nossas prioridades tem que ser essa busca. A Deus, em oração, em comunhão, em respeito, principalmente, Deus ama a obediência. Aquele que obedece. E principalmente aquele que renuncia. Se você renuncia a algo por Deus, tenha certeza, Deus se agrada de você. Porque a renúncia ela é uma das coisas mais difíceis para o ser humano.
É você abrir mão de algo que é bom por amor a Deus. Quantas vezes nós renunciamos tantas coisas que são boas, que são lícitas, mas que nós entendemos que para nós, naquele momento, não podemos. Aí Deus olha lá para de cima para nós e diz: Meu Deus, aí Deus olha e diz assim: essa é a minha filha, esse é o meu filho. Ele renuncia a tudo isso por mim, sabe? E isso é muito maravilhoso. Eu amo falar do Espírito Santo porque logo na minha caminhada, quando sentia, né? Porque quando a gente jejua, ora e busca muito, a gente fica muito sensível. E a gente começa a sentir muitas coisas e ver muitas coisas. E Deus começa a se comunicar muito conosco. E tem coisas que a gente não entende. A gente só consegue entender na caminhada, na trajetória. Quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a ir, né? Porque quando você se dispõe a ir, se dispõe a fazer, aí você começa a entender tudo que Deus quer fazer através de você. Então, que nessa noite, né, essa palavra ela possa ela possa nos fazer trazer um incômodo santo, né? Que esse incômodo ele venha a nos fortalecer cada vez mais pela presença do Espírito Santo e pedir a ele, eu quero os melhores dons, eu falo para Deus, eu disse, Deus, eu quero os melhores dons para a tua obra, para o teu mover no meio do teu povo, mas da forma que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. E se o Senhor achar que eu posso ser responsável por esses dons, porque é algo tão precioso, minhas irmãs, que não é para todo mundo. É para todos, mas nem todos estão dispostos a receber. Porque é muita responsabilidade e as pessoas elas não gostam de ter responsabilidades, principalmente com as coisas de Deus. Porque ter responsabilidade com as coisas de Deus não é só ir para o culto e fazer uma escala. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com agendas, preocupadas com escala, e Deus não está preocupado com sua agenda, Deus não está preocupado com sua escala. A sua escala e a sua agenda, elas são mais um número. Deus está preocupado com a sua fidelidade, com a sua busca, com o seu cuidado com os dons que Ele te entregou. Porque não venha você dizer que não tem nenhum dom de Deus manifestado em você. Todos nós temos. E são dons visíveis. Às vezes você pode até achar que você não está aparecendo. Não tem um dom de Deus que seja visível em mim. Tem sim. Tem sim. O irmão Damião louvou lindamente agora, né? Louvores que são muito fortes, né? A gente vê a palavra de Deus. Então, não é todo mundo que tem esse dom de louvar, de trazer, né? De entrar no ritmo do hino, mesmo sem ter um instrumento musical para acompanhar, né? A irmã Eline orou lindamente, nós recebemos de Deus, fomos abençoados através da oração dela, abrindo essa obra hoje. Então, isso é um dom de Deus. Isso é a confiança de Deus que é dada, né, a cada um de nós. E todos os outros irmãos que estão aqui nessa oração, nessa vigília de oração, têm algo precioso de Deus que deve zelar, que deve cuidar, que a gente identifica, a gente sabe. A gente sabe o que a gente carrega. Se você não souber o que você carrega, tem alguma coisa errada. Então, você vem para aqui. Se você não sabe o que você carrega, então você vem para aqui, para 1 Coríntios 12, a partir do verso 4, e medite nessa palavra que você vai entender. E isso é algo que não é nem tão falado, as pessoas elas não falam tanto, elas não, mas é o nosso, é a base da vida de um cristão, é buscar os melhores dons, é buscar andar na presença do Espírito Santo de Deus, sendo conduzido por ele, para que você possa operar através da ajuda do Espírito Santo os melhores dons. Aqueles dons que vão nos ajudar a encorajar pessoas, né? Porque eu estou aqui trazendo uma mensagem de encorajamento, tanto para vocês quanto para mim. Eu estou sendo muito encorajado. Aí você diz, não, missionário, mas você nunca leu essa passagem? Li. Mas a Bíblia ela é um livro que ela te dá uma resposta todas as vezes, diferente todas as vezes que você lê. Por quê? Porque é a presença do Espírito. É a palavra. E a palavra, ela penetra, a palavra, ela não volta vazia. A palavra, ela tem endereço e direção certa.
E isso é muito maravilhoso. Isso é muito poderoso. E eu louvo a Deus, louvo ao Espírito Santo que habita em nós. Porque isso é muito poderoso. É algo que nós não podemos passar despercebidos. E nós devemos pedir para o Senhor, Senhor, me ajude. Eu quero os melhores dons, eu quero caminhar. Por quê? Não é porque é porque os dons eles vão te ajudar no seu ministério. Se não forem os dons, como é que você vai ter uma vida cristã, você vai ser conduzido de uma forma através da palavra de Deus, não tem como. Existem coisas, meus irmãos, que nós não sabemos fazer, existia tanta coisa que eu não sabia fazer. E o Espírito Santo de Deus, ele me ensinou, porque ele nos ensina. Quando foi feita a construção da tenda, né? Lá no livro de Êxodo, eu não sei se é 21, acho que é a partir do 21 que fala. O Senhor, ele dá detalhes tão preciosos de laços que iriam ser colocados nas cortinas, né? E ele fala, né, daqueles, não sei se é broches ou alfinetes, para prender os laços naquela milimetricamente em cada local, e fala que quando olhar, você vai ver como se a cortina não tivesse emenda. Então, Deus é um Deus de detalhes, e as pessoas acham, mas Deus vai estar preocupado com isso. Deus se preocupa com tudo. Deus se preocupa com você, com a sua vida. Deus se preocupa com o que você gosta. Deus se preocupa com a sua comida, com a água que você bebe, com o seu andar, com o seu respirar. Deus se preocupa com você em todos os detalhes. Com o seu cabelo. Deus se preocupa com o perfume que você usa. Aí diz, mas será que Deus está preocupado porque eu estava querendo comer alguma coisa? Ele se preocupa sim. Porque ele é Deus, ele é o seu pai. Aí você acha que se você chegar e dizer, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a discernir isso aqui, a entender isso aqui, a compreender essa palavra que eu não consigo sozinho. E a Bíblia fala aqui que o Espírito Santo ele nos ajuda a compreender a linguagem do Senhor em nós. Então, nós somos totalmente dependentes, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. É uma dependência total que nós temos desse Espírito Santo maravilhoso que habita em nós. E essa foi a palavra que o Senhor me entregou nessa noite. E eu agradeço. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui me ouvindo. Que a fidelidade do Senhor esteja com cada um de vocês. Que essa palavra possa ter feito, chegado numa direção certa, né? No nosso coração. Porque às vezes nós estamos tão ocupados, estamos tão cansadas, né? No dia a dia, na correria, nos afazeres, que acaba que a gente nem tem tempo de parar e falar com o amado Espírito Santo, que acordou tão cedo conosco, que nos deu a oportunidade de abrir os olhos, de respirar, de tomar a primeira água do dia, de nos hidratar. A alimentação, ele esteve conosco. No banho, ele esteve conosco. Né? Tem pessoas que, porque está no banho, diz que tem até medo de falar da palavra. Tem até medo de falar do Espírito Santo. Eu já ouvi várias pessoas dizer isso, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi. E eu disse, meu Deus, por quê? Se tudo, Deus se preocupa com tudo para nós. Quantas vezes eu estou lá debaixo do chuveiro, obrigado, Senhor, por essa água, por esse banho, porque agora eu vou ficar limpinha, né? Estou me hidratando, um calor. Tudo que chega até nós é dado por Deus. É tudo Deus que permite. E nós precisamos entender que a busca pelos melhores dons, a busca por essa presença, só depende de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.